Alô, você ligado no canal do Luizão aqui no YouTube. Vamos começar a partir de hoje a nossa cobertura para a Copa do Mundo que vai ser sediada no Catar. E para trazer todos os detalhes do Mundial que começa neste domingo, primeiro jogo entre Catar e Equador, vamos bater um papo com o preparador físico Caio Soares, que vai trazer todos os detalhes do clima que os jogadores vão encontrar nesse Mundial lá no Catar. Mas antes do bate-papo com o Caio Soares, faço convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Bom, essa Copa do Mundo vai ser muito diferente, até porque estamos acostumados com o Mundial disputado de junho a julho, mas essa edição que vai ser jogada lá no Catar tem início no dia 20 de novembro e término no dia 18 de dezembro, que vai ser a grande final da Copa do Mundo. E quem vai falar mais detalhes sobre o clima que os jogadores vão encontrar nesse Mundial do Catar é o preparador físico Caio Soares. Então, Caio Soares, é com você. Nós temos como costume aí as últimas Copas serem disputadas no meio do ano, entre junho e julho, e essa vai ser no final agora, iniciando em novembro, né? Então, essa é a principal diferença, e isso diz o que? Nós temos atletas que estão indo para a Copa do Mundo de torno a 25 jogos, né? Um pouco mais, um pouco menos, 20 a 35 jogos, 30 jogos. E essa é uma diferença muito determinante, enquanto que nas outras Copas nós tínhamos a temporada inteira aí que na Europa, onde estão os jogadores que mais participam da Copa do Mundo, esse número de jogos chega ali por volta de 60, 70 jogos, fica nessa faixa aí de jogos. Hoje nós vamos por um pouco menos da metade, são poucos aqueles que chegaram a 30 jogos, a maior parte aí está com 20 jogos. Das grandes ligas, por exemplo, a gente pôde ter esse número, isso é um principal fator aí que vai ser diferente dessa Copa para as outras, e eu entendo que com um desgaste menor, em tese, nós poderemos ter jogos melhores no sentido de desempenho, de performance mesmo dos atletas. Eu entendo que nós vamos ter mais ações de alta intensidade dentro dos jogos. Esse daí é o que eu acho que vai mais ter alterações em relação aos outros jogos. Nós temos visto, né, em gráficos aí de Champions League, Copa do Mundo, normalmente se olha a distância percorrida, o total, né? Isso eu acho que não vai ter diferença. A diferença sim vai ser a intensidade dos jogos dentro dessa distância percorrida. Então isso vai ser um fator aí determinante, que vai ter uma diferença aí para os atletas, apesar que eu acho que vale salientar nas últimas semanas ou nos últimos meses, até para poder encaixar o calendário, os jogos foram mais apertados, né? Nós temos jogadores que estão comentando a respeito disso, é uma verdade. Eles foram muito exigidos nessas últimas semanas para poder gerar essa brecha aí no calendário. Então eu acredito que essa vai ser uma situação que está sendo ajustada. Hoje, por exemplo, eu estou tendo a oportunidade, é o 4º dia de treinamento da seleção, e os trabalhos estão sendo muito individualizados, as cargas de treino, né? O volume de treino, por exemplo, está bem alinhado com aquilo que é um período competitivo, não está sendo um trabalho de pré-temporada. Por exemplo, em outras Copas, ou a última que nós tivemos aí um mês, e foi feita uma periodização para a seleção brasileira, no caso que é o nosso interesse, né? Uma periodização maior. Dessa não está sendo isso. Nós estamos vendo o controle em relação ao Marquinhos, ao Danilo, ao próprio Neymar. A seleção, quando se apresenta para iniciar os trabalhos de Copa do Mundo, são diferenciados os trabalhos daqueles que jogaram no final de semana ou daqueles que tiveram uma janela um pouquinho maior. Então isso é um ajuste que está sendo feito em relação ao que significa ser essa Copa no final do ano aí. Muito obrigado, Caio, pela participação. É bem isso mesmo, né? A maioria dos jogadores que vão jogar a Copa do Mundo atuam na Europa e vêm, né, de jogos recentes, né? Coisa que jogadores que atuam no futebol sul-americano já vêm de um tempo parado, até porque o futebol aqui da América do Sul se encerrou antes do futebol jogado lá na Europa. E é bem interessante nessa análise do Caio, porque é uma Copa do Mundo bem diferente, né? Como eu disse no início, uma Copa do Mundo que
hoje, nesse Mundial do Catar, vai ser jogada entre 20 de novembro a 18 de dezembro, mas antes, em Copas anteriores, sempre foi jogado ali início de junho até o início de julho. Então é bem interessante essa análise aí do Caio para falar um pouquinho sobre o que os jogadores das seleções vão encontrar nesse Mundial do Catar. Lembrando que o jogo de estreia é nesse domingo, dia 20 de novembro, entre Catar, treinado pelo espanhol Félix Sanches, contra o Equador, treinado pelo argentino Gustavo Alfaro. E se você gostou desse vídeo, um vídeo especial sobre Copa do Mundo, lembrando que a gente começou a partir desse vídeo a nossa cobertura do canal do Luizão nesse Mundial que vai ser realizado lá no Catar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, faço convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Até a próxima, hein? Tchau!